E paz, boa noite, shalom e avivamento, amém? Você está vivo aí, irmão? Depois de um feriadão desse, né? Tá vivo? Fala para a pessoa do seu lado aí, tá vivo e abençoado? Tá respirando? Tem coisas novas de Deus aí para testemunhar? Amém ou não amém? Glória, glória, louvado seja o Senhor pela sua vida. Que alegria ver você mais uma vez na casa do Senhor, reunido com a sua família, num feriado, quer dizer, num final de feriado, né? Estamos chegando ao final desse feriado, mas as bênçãos de Deus, elas vão além dos feriados, né? Amém ou não? Quando tiveram assim um dia agradável, levanta a mão aí. Amém? Um dia feliz. Quantos tiveram um dia feliz? Amém. Obrigado, Turca, você é demais. Se der ruim a mensagem hoje, a culpa é do Roberto. Me convidou para ir na chácara dele e me ganhou na sinuca. Não podia ganhar da liderança desse jeito. A culpa é dele, se a mensagem for assim, chicote. Eu tinha preparado uma outra, mas depois da vergonha que eu passei. Brincadeira à parte, irmão, só para dizer que tive um dia muito agradável. E eu espero que o Senhor tenha realmente tocado sua vida com um dia muito agradável também. Amém ou não? Olha para a pessoa do seu lado e diz assim: eu sou abençoado. Vai, fala. Só os que são vão falar, os que não são vão falar também, porque são. Diga: eu sou abençoado, eu sou amado, eu sou agraciado. Amém? Bom, durante as terças-feiras, a gente tem olhado para as Escrituras para querer ver como é que vai ser o último momento da história. Não só o último momento da história, como vai ser o pós-momento último da história, o que acontece depois do fim. E às vezes a gente imagina que o fim é só com o sol escurecendo, a lua se tornando sangue, as estrelas caindo do firmamento, o anticristo devorando as pessoas, e a gente pensa no fim somente nesses termos. Mas deixa eu te dizer que tem um fim que eu e você devemos manter os olhos. A Bíblia cita pelo menos 4 julgamentos. 4 julgamentos. Um deles já aconteceu, mas faltam 3 julgamentos acontecerem. E esses 3 julgamentos envolvem a nossa vida. Pastor, mas eu já sou salvo. É por isso que eu quero chamar a sua atenção para isso. Esse julgamento que todos nós passaremos diante do trono branco do Cordeiro. Mas antes de chegar nesse ensinamento, eu preciso estabelecer aqui com você uma diferença entre salvação e recompensa. Meu propósito é mostrar para você, talvez a gente não termine hoje essa palavra, mas é mostrar para você que você vai passar ainda por um julgamento. Você está aqui comigo, sim ou não? Você vai passar por um julgamento, eu passarei por um julgamento, nós passaremos por um julgamento. Não um julgamento de condenação, mas um julgamento de galardão ou punição. Não de não entrarmos mais no céu, mas de ocuparmos posições dentro do reino e de vivermos de maneira gloriosa no período do milênio, dos 1000 anos do governo de Cristo. Você está aqui comigo? Você está aqui mesmo, de verdade? Então hoje eu vou começar com um texto que eu terminaria, mas eu quero apenas
introduzir essa palavra. E nós vamos ler as Escrituras, nós vamos ler alguns textos das Escrituras. Mas eu quero começar com esse texto de 1 Coríntios capítulo 4, o verso 5. É a conclusão, o verso 5, é a conclusão de um raciocínio apostólico. Ele está concluindo um assunto na mente dele. E ele, portanto, chega ao capítulo 4 e no verso 5, ele fala para nós atentarmos que o final da história não é só com o sol escurecendo, a lua envermelhecendo, as estrelas caindo, o anticristo sendo jogado no lago que arde com fogo e enxofre, o falso profeta, a grande meretriz, mas termina com o julgamento dos crentes. Você está aqui comigo? Amém ou não, irmãos? E eu estou muito, mas muito empolgado de verdade com essa palavra. Mas eu quero ler o verso 5, orar com você. Esse é o texto que eu vou terminar. Mas eu quero começar com ele, para que você entenda por onde quer que você ande, o que você deve manter diante de você, na sua mente e diante dos seus olhos. O verso 5 diz: portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Manifestará as intenções. Você pegou, não, irmão? É mais ou menos assim, ó. Frank, no dia 12 de outubro, eu vou manifestar agora aqui a intenção que você tinha no coração enquanto pregava. Você imaginou, não? Pegou, não? Ele vai manifestar aquilo que só ele via, para que todos vejam. Você entendeu, não? Ele vai manifestar as intenções dos corações. Nessa ocasião, meu Deus, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Pai, eu oro para que tenhamos entendimento, tenhamos luz do Espírito para receber essa palavra, Senhor. Nos faz entender que salvação é diferente de recompensa. Nos faz ver assim, Senhor. Nos faz entender assim. Leva-nos para as profundezas da Tua palavra, aonde somente pelo Espírito temos condições de receber o rema e a revelação que nos transforma. Em nome de Jesus, eu oro. Amém, amém e amém. Ainda que eu tenha lido um texto do apóstolo Paulo, é o apóstolo João que escreve o último livro. É o apóstolo João que recebe a revelação de maneira progressiva. Ele escreve um evangelho, ele escreve 3 epístolas e ele escreve o livro do Apocalipse. E em cada um desses textos que eu citei para você, no evangelho, nas epístolas e no Apocalipse, a revelação que ele está tendo é progressiva. Por exemplo, não há dúvida de que o apóstolo João tenha recebido palavras da vida eterna da parte de Deus. Palavras eternas que revelaram a vida pós-morte, que revelaram a vida pós-apocalipse. Vida eterna, vida que continua, vida que não é interrompida, vida que não é separada de Deus, vida eterna. Diga, vida eterna. Então, quando ele escreve o Evangelho de João, os 21 capítulos do Evangelho de João, ele descreve o caminho, ele mostra o caminho para a vida eterna.
Por isso nós lemos no capítulo 14, no verso 6, palavras de Jesus Cristo de Nazaré: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém ou não, irmãos? No Evangelho ele mostra o caminho. Nas epístolas, ele manifesta, ele revela as características dessa vida eterna, baseada no amor, na graça, no favor do Senhor. Amém ou não? Então, nas epístolas, diferente dos evangelhos ou do evangelho, porque o evangelho de João é o diferente do evangelho de Marcos, Mateus e Lucas, porque é essa a ordem. Ainda que a gente tenha Mateus, Marcos e Lucas, mas Marcos foi escrito primeiro. Mateus é uma cópia de Marcos e Lucas é uma descrição de um médico que resolveu voltar para estudar, para ouvir as testemunhas, e então ele descreve tudo que aconteceu para um amigo chamado Teófilo. E é assim que a gente tem o evangelho de Lucas. E o evangelho de João, ele é distinto. Ele nem é considerado um evangelho sinótico. Apenas Mateus, Marcos e Lucas. E aí ele mostra o caminho. Nas epístolas ele descreve as manifestações dessa vida. E no Apocalipse ele revela o julgamento dos salvos. Amém ou não, irmãos? Então, de maneira didática, no evangelho ele mostra o caminho. Nas epístolas ele descreve as manifestações dessa vida. E no Apocalipse ele revela o julgamento. É muito importante que você guarde isso. O Apocalipse é um livro da justiça divina. É um livro da justiça divina. A igreja está sendo julgada. As nações estão sendo julgadas. O anticristo está sendo julgado. O falso profeta está sendo julgado. A grande meretriz está sendo julgada. A morte está sendo julgada. Todos os inimigos de Cristo estão sendo julgados. Então, o livro de Apocalipse é um livro de justiça. Diga isso. O livro de Apocalipse é um livro de justiça. Por que é importante que você saiba disso? Na hora que você abrir o Apocalipse para lê-lo, e eu encorajo de verdade, para que você leia o Apocalipse, não leia só o Salmo 23, não seja o crente Nutelinha, seja o crente raiz, irmão. Encara isso, leia Apocalipse, memorize textos, entenda toda a descrição, entenda toda a narrativa, entenda toda a progressividade da manifestação do reino em Apocalipse. Apocalipse é um livro da justiça, amém ou não? Por que eu estou citando isso, irmão? Porque se você não entender Apocalipse como um livro de justiça divina, você não vai entender por que Jesus julga a sua igreja. Você está entendendo? Não é à toa que o apóstolo Pedro diz: o julgamento de Deus começará pela casa de Deus. Você está aqui comigo, irmão? Então, a princípio, entender isso me ajuda a distinguir o que é salvação do que é recompensa. Vamos lá? Salvação, recompensa. São duas coisas diferentes, irmãos. Ainda que a gente aborde de maneira igual, ainda que a gente trate isso como a mesma coisa, biblicamente, salvação é uma coisa, recompensa é outra coisa. Os irmãos estão aqui comigo, sim ou não? A salvação é aquilo que me é dado de graça. Eu não fiz nada para merecer, mas eu recebi. Quantos podem louvar a Deus por isso? A salvação não é obtida por meio das obras que você faz ou que eu faço, mas obtida por meio das obras que o Cordeiro fez. Não é por meio de obras, de boas obras, porque é Deus que nos dá a salvação de graça. Se você ora pensando que você está fazendo isso para se salvar, se você oferta pensando que está fazendo isso para se salvar,
se você ajuda o necessitado pensando que está fazendo isso para se salvar, se você vem na igreja pensando que está fazendo uma boa obra para se salvar, você não entende realmente o que é a salvação. Os irmãos estão aqui? Deus nos dá a salvação de graça, fala isso. Não temos mérito nenhum na salvação. Eu quero ler alguns textos com você. Amém ou não? Vamos aos textos então. Primeiro deles, Isaías, capítulo 55, por favor. Isaías, capítulo 55. Eu estou sem ver a TV aqui, eu estou sem retorno de horário, então eu posso pregar até Jesus voltar. De canchou, labacatai. Né? Claro que não, tem reunião depois. Pastora já está com a plaquinha aqui, seu tempo acabou. Né? Já está aqui acelerando. Irmãos, eu tenho isso todo dia. Eu tenho isso aqui no café da manhã, o Juliano fica aqui com a plaquinha, seu tempo acabou. Na terça-feira, pastor agora está aqui, seu tempo acabou. Pode ficar tranquilo, a gente sai daqui antes da meia-noite. Antes da meia-noite. Mas vamos ao texto, Isaías 55, verso 1. Venham todos vocês que estão com sede. É uma clara distinção e apontamento para o pecador. Pecador precisa de salvação. Escreve isso no chat, você cita isso aqui, vai lá. Pecador precisa de salvação. Venham todos vocês que estão com sede. Venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro. É uma clara distinção. Você não tem condição, amigo. Por mais que você queira, você não tem como pagar por isso. Isso é dom de Deus, diga, é dom de Deus. Essa é uma descrição veterotestamentária da experiência da mulher no poço de Samaria, no poço de Jacó lá em Samaria, da samaritana. Jesus fala isso, vamos ler o texto? João capítulo 4, por favor. Abra lá a sua Bíblia em João capítulo 4. O que o profeta Isaías está falando se cumpre exatamente aqui na figura dessa mulher samaritana. Verso 10, capítulo 4, verso 10. Lá em Isaías ele diz, vocês que não têm condição, vocês que têm sede, mas não têm como beber, vocês que têm fome, mas não têm como comprar pão, não tem como se alimentar, pode vir, porque eu vou matar a fome de vocês, eu vou saciar a sede de vocês. Um profeta messiânico está apontando para Jesus. E na experiência da mulher samaritana, Jesus chega para ela e pede água. Quantos estão lembrando desse episódio nas Escrituras? Ele pede água. E aí começa uma discussão quase que teológica. Ela diz, como é que você, judeu, pede água para uma mulher samaritana? Há treta entre nós, há atrito, a gente não se dá bem não. Você ainda quer que eu estabeleça favor para você? Você ainda quer que eu faça um favor para você? É nesse contexto que Jesus dá essa resposta para essa mulher. Olha o verso 10. Jesus diz, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus. O dom de Deus. Diga, o dom de Deus. Diga de novo, o dom de Deus. O dom de Deus. Vai, diga, o dom de Deus. E quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Você tem sede? Tenho sim. Então é só pedir. Eu não vou pedir nada em troca, eu não vou pedir dinheiro nenhum, não vai ter custo nenhum para você, porque eu já paguei tudo. Eu vou te dar de graça. Aleluia. O dom de Deus. Olha para a pessoa do seu lado e diz, o dom de Deus, irmão. O presente de Deus. Você costuma cobrar presente? Você dá o presente e diz R$50, devolve. É assim que você faz? Você vai no aniversário, você dá o presente para o cara
Aleluia! Obrigado, obrigado nada, passa o Pix, R$ 97. É assim? Você dá um presente, sim ou não? Agora, se você tem um coração peludo, que não está mandando mais nem lembrete nos grupos, imagina Deus, irmão. Imagina Deus. Está vivo aí, irmão? Diga, dom de Deus. Se você está aqui ou está aí acompanhando a gente pela internet e tem sede, tem alguém aqui que pode saciar sua sede. Isso é de graça, totalmente gratuito para você. Ele já pagou todo o preço para isso. A igreja pode celebrar a Deus, irmão, essa é a verdade. Salvação eu recebo de graça. Então eu quero mostrar outro texto, Romanos capítulo 6, por favor. Romanos capítulo 6. Falei para você trazer sua Bíblia, uma caneta e um caderno, porque às terças-feiras a gente come bastante Bíblia. Amém ou não? Aí você aproveita, vem no culto de terça, que aí você recebe uma dose cavalar. Você que não lê quase nada de Bíblia, né? Aí vem, pode ver, as páginas da Bíblia estão até grudadas em alguns aí. Não abre nunca. Se brincar, tem dinheiro dentro da Bíblia, que ele escondeu dentro da Bíblia. Capítulo 6, verso 23. Presta atenção. Olha só. Pois o salário do pecado é a morte, mas, diga, o dom de Deus. Diga, o dom de Deus. É gratuito. É de graça. E esse dom de Deus que é de graça, ele nada mais é do que a vida eterna. Estou te mostrando biblicamente, irmão. Aquilo que você só sabe por talvez indução, não por precisão bíblica, não por uma base bíblica. Então, Isaías diz, você tem sede? Pode vir. Você tem fome? Pode vir. Você vai comer, você vai beber, e de graça. A mulher viu isso acontecer, ela bebeu de graça, da água da vida, do dom de Deus. Paulo, numa mentalidade fora do comum, ele diz, o pecado mata, de verdade, mas o dom de Deus, que é gratuito, dá vida eterna. Aleluia. Você está aqui de verdade, sim ou não? Vamos a um outro texto ainda, Tito capítulo 3, verso 5, por favor, Tito 3, verso 5. Vamos lá manusear a Bíblia hoje, né? Tito 3, verso 5, diz assim o texto sagrado, não por causa de atos de justiça por nós praticados. Deixa eu ler o verso 4 para você entender o 5. Mas quando da parte de Deus, nosso, diga, Salvador, se manifestaram a bondade e o amor. A bondade e o amor são termos para dizer o dom de Deus, a graça de Deus. Se manifestaram pelos homens, não por causa, agora sim, verso 5, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aleluia! Salvação você recebe de graça, você não ora para ser salvo, você não devolve o dízimo para ser salvo, você não vem na igreja para ser salvo, você não vai na célula para ser salvo, você não faz discipulado para ser salvo. A salvação foi dada para você de graça. Amém ou não amém, irmãos? E para concluir esse raciocínio, Apocalipse capítulo 22, o último capítulo, verso 17. Se Isaías, o profeta messiânico, diz, você tem sede? Pergunta para a pessoa do seu lado, você tem sede, irmão?
Venha e beba. Olha como termina o Apocalipse, capítulo 22, verso 17. Diz assim o texto: o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Aleluia! Todos esses textos que eu acabei de ler com você mostram, sem dúvida nenhuma, de que nós recebemos, não merecemos, mas recebemos a salvação de maneira gratuita e não por obras praticadas por nós. Não somos salvos por meio das nossas obras, somos salvos por meio da graça de Deus. Quantos podem celebrar, irmão? É por isso que a gente diz que se alguém é salvo, é sempre salvo. Porque a salvação não depende dele. A salvação não depende do que ele fez ou do que ele deixa de fazer. A salvação depende exclusivamente do que Cristo fez. E o que Cristo fez foi suficiente diante de Deus. Não apenas hoje, mas no passado e eternamente. A obra de Cristo ecoa eternamente nos ouvidos de Deus. Amém ou não, irmão? A morte dele na cruz consumou a nossa salvação. Pastor, mas beleza, estou entendendo que é de graça. Mas o que eu tenho que fazer? Crer. Olha para a pessoa do seu lado e diz, crê. Se você crê, você recebe. Fala isso, se você crê, você recebe. Mas só isso? Dizer, Jesus é meu Senhor? Eu abro meu coração para Jesus? Eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador? É! Nesse exato momento, seu nome é escrito no livro da vida, seus pecados são perdoados e você é tirado do status de condenado e colocado no status de filho amado de Deus. Aleluia! Você está me entendendo? Você faz aquela oração, Jesus, eu recebo o Senhor como meu Senhor e meu Salvador, abro meu coração para Ti, obrigado por perdoar os meus pecados, em Teu nome eu oro, amém. Você disse amém, salvo, para todo o sempre, aleluia. É só isso? É. Há mais de 150 textos bíblicos do Novo Testamento, com a seguinte expressão, crê e serás salvo, crê e terás vida eterna, crê e serás justificado. Assim que cremos, somos salvos. Então olha para a pessoa do seu lado e pergunta, você já crê em Jesus? Como seu Senhor? Como seu Salvador? Então está salvo. Fala isso para a pessoa do seu lado, está salvo. Mas você olha e diz assim, ó, mas ainda tem muita coisa errada em mim. Você não conhece. Você não sabe minha vida de segunda a sábado. Nem preciso saber. Eu só preciso saber da vida daquele que morreu na cruz. Foi sepultado, ao terceiro dia levantou. E ao levantar, esmagou Satanás debaixo dos seus pés. Venceu a morte e disse, em mim todos aqueles que creem terão vida, e ainda que morram, ressuscitarão. Aleluia! Uou! Uou! Eu creio e recebo. Diga, eu creio e recebo. Não faço nada. Nada. Para minha salvação, não. Eu não oro. Eu não ando de joelho no caroço de milho. Eu não pago promessa com relação à minha salvação. Os irmãos estão me entendendo? Sim ou não? Tá ficando bom, né? Preciso fazer nada. É só crer. É graça, irmão. Só creia. Fala isso para a pessoa do seu lado. Só creia.
Amém ou não? Amém ou não? Deixa eu ler mais 2 textos com você. 1 João capítulo 5. Vamos lá? 1 João capítulo 5. Me ajuda aí, povo lindo. 1 João capítulo 5. Depois você acessa de novo essa palavra na internet. Pega ela de novo, ouça. E aí você vai mastigando devagar. Essa é uma palavra substancial. Pelo menos eu assim a vejo, não porque estou pregando, mas pelo tema e pelo conteúdo que ela carrega. Os irmãos estão aqui, sim ou não? Verso 11 e 12 do capítulo 5 diz assim. Você já encontrou aí, sim ou não? A palavra do Senhor diz assim: e este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. Nos deu. Eu não alcancei, eu recebi. Eu não alcancei, eu recebi. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Está claro ou não, Juliano? Aí vamos para o texto mais conhecido. Você tem que ter isso decorado. João 3:16. Qual é o texto? Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Eu aplaudiria, meu irmão, porque você não fez nada. Não fiz nada. E ele me deu a vida eterna. Eu criei. Sabe quando eu criei nisso? Em agosto de 1993. Eu criei. Eu criei nele. Amém ou não? Crê e terás. Então a salvação é de graça e eu a recebo quando eu creio em Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Quem tem o Filho tem a vida. Tá claro isso, irmão? A recompensa é diferente. A recompensa é diferente, irmão. A recompensa eu não recebo de graça. A recompensa deve ser obtida, segundo as Escrituras, por meio da prática das boas obras. Aí sim, aí eu oro, aí eu venho à igreja, aí eu lidero célula, aí eu sirvo no face a face, eu sirvo no ministério de estacionamento, de intercessão, aí eu venho para a vigília. Por quê? Porque isso é boa obra. Não para minha salvação, mas para minha recompensa. Quantos estão aqui comigo? Estão entendendo o que eu estou dizendo? A recompensa é diferente da graça, porque a graça é dada. A recompensa é alcançada. Ela é conquistada. Você está aqui comigo, crente? Sim ou não? Vamos em alguns textos para que isso fique estabelecido biblicamente. Apocalipse 22:12. Vamos lá, a gente já está pertinho aí, está em 1 João. Então vamos primeiro para Apocalipse 22:12. Presta atenção. Eis que venho em breve. Olha só, vamos ler juntos? A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Você está acordado aí, crente? A graça eu recebo, a recompensa eu alcanço. Está claro isso para você? Mas deixa eu dar outro texto. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 3, verso 8. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 8. Presta atenção no que diz.
Amém ou não? O que planta e o que rega tem um só propósito. E cada um, diga, cada um. Diz de novo, cada um. Olha para a pessoa do seu lado e diz, você está incluso nisso, irmão. Eu estou incluso nisso. E cada um, presta atenção, a Lia não vai receber o que eu faço. Eu não vou receber o que a Lia faz. Eu recebo pelo que eu faço. E ela recebe pelo que ela faz. Você entendeu o lance ou não? Diga aí, cada um. Diga aí, cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Mas eu era tão amigo lá. Por que eu recebi tão pouco? Trabalhou pouco. Entendeu? Mas eu sou salvo. Porque não depende nadinha de você. Porque se dependesse... Se dependesse, Deus não foi inocente nisso. Olha só, irmãos. Cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Amém? Amém ou não, irmãos? Você está dizendo amém, eu falo igual Josué, né? Cada um está dizendo amém, ou para a sua salvação, ou para a sua condenação. Amém ou não, irmãos? Estão entendendo? Glória a Deus. Colossenses capítulo 3, por favor. Colossenses capítulo 3, assim se aprende a manusear a Bíblia. Se você foi para o lado esquerdo de 1 Coríntios, você está longe de entender a Bíblia. A direção para Colossenses é para o lado direito de onde você estava. Quantos entenderam o que eu falei aqui? Colossenses 3, versos 23, 24 e 25, diz assim o texto. Tudo que fizerem, diga tudo. Um copo d'água. Fechar uma porta. Dar carona para alguém. Liderar uma célula. Tocar num dos cultos. Servir no ministério infantil. Pagar a pizza. Por que só celebrou isso? E os outros? Você não tem vergonha dessa cara? Hã? Sabia que ia ter gente assim aqui. Né? Então, presta atenção. Tudo que fizerem, fala isso aí para a pessoa do seu lado. Tudo que fizerem. Não diz assim tudo. Você sabe o que é tudo, irmão? É 100%. Não é algumas coisas, não. É tudo que você faz. Tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Verso 24, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Mas era pastor, pau come na cabeça também. Mas era líder. Mas era o afundador da igreja. Não é o fundador, é o afundador. Né? Mas era um dos principais da igreja. Não há exceção. Diga, tudo que fizer vai ser recompensado. Fala isso para a pessoa do seu lado. É porque eu não tenho tempo ainda, porque a Bíblia também diz que tudo que eu falar, eu posso ser recompensado ou punido. Mas não dá tempo agora. Não dá tempo agora, porque a pastora está quase levantando a plaquinha ali. Você está aqui comigo, sim ou não? Romanos, capítulo 4. A direção de Romanos é a esquerda do texto onde você estava. Pega a esquerda na Bíblia, você vai chegar em Romanos, de onde você estava. Romanos, capítulo 4. Verso 4. 4. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como um favor, mas como dívida. Ou seja, se você trabalhou, Deus vai pagar. Deus não está dando favor nenhum por te dar uma recompensa.
Deus está te recompensando porque você agradou o coração dele. Ele está pagando. Quantos estão aqui comigo, irmãos? Quantos estão aqui comigo? Seu patrão não te deve favor ao pagar o salário. Ele tem que pagar o salário porque você trabalhou. Quantos estão aqui comigo? Você está me entendendo, sim ou não? A recompensa, ela é acrescentada às boas obras. Se eu faço, eu tenho. Se eu não faço, não é só que eu não tenho. Eu perco aquilo que eu já ganhei. Amém ou não, irmãos? Então deixa eu resumir isso aqui. Você entendeu que a salvação é de graça, eu recebo. Não faço nada por merecer. O que eu faço para recebê-la? Creio. Creio em Jesus. Tem algum mérito nisso? Não, ele fez tudo. Ele assumiu a cruz, ele assumiu a condenação, ele assumiu a morte, ele fez tudo. Amém ou não? Eu creio nisso. Eu creio que tudo que ele fez, Deus aceitou. E porque Deus aceitou, do jeito que Deus olha para ele, para Jesus, Deus olha para mim hoje pela graça. Você entendeu isso, sim ou não? Recompensa é diferente. Então, biblicamente, existem dois alvos. Você está aqui comigo, irmão? Que é colocado diante de cada pessoa. Dois alvos. Dois. Quando ela ainda é pecadora, o alvo dela é a salvação. Quantos estão aqui comigo? Uma vez salva, o alvo dela é a recompensa. E é aqui que muito crente tropeça. Porque ele diz: fui salvo pela graça, estou sossegado. Ele ainda tem um alvo, que é a recompensa. Quantos estão aqui comigo, irmãos? Então a salvação é para pecadores. Diga, a salvação é para pecadores. A recompensa é para crentes. Fala isso, irmãos. Os homens devem primeiro receber a salvação e então sair em busca da recompensa. Olha para a pessoa do seu lado e pergunta: você já é salvo, irmão? E com relação à sua recompensa, o que você está fazendo da sua vida? Porque os que estão no inferno precisam de salvação. E os que já estão salvos precisam ganhar a recompensa. Então viva de tal maneira que você alcance o prêmio. Fala isso para a pessoa do seu lado. Eu venho domingo de manhã, não preciso vir domingo à noite. Não. Não. Eu já fui na célula, não preciso ir no Terça Life. Não. Esse negócio de ensaio todo dia. Cielito não vale nada. Ensaio, a gente já tem célula, e ainda nem vigia, e ainda nem... Para que tudo isso? Recompensa, irmão. Se você não quer a sua, deixa que eu estou lutando e eu vou ganhar a minha. E se você bobear, eu ganho a sua. Porque faço com intenção de agradar aquele que me tirou do inferno, irmão. Faz toda a diferença quando você entende isso, irmão. Não estou dizendo que não é cansativo, não estou dizendo que não é fadigante, não estou dizendo que não é sacrificial, não é isso. Mas eu estou dizendo que isso trará recompensa. Deus não fica devendo para ninguém. Fala isso para a pessoa do seu lado. Deus não fica devendo nada para ninguém. Agora presta atenção. Tem muito crente falhando com relação a alcançar a sua recompensa. Existem dois textos nas Escrituras que muito crente acha que Paulo está falando de salvação, mas ele não está falando de salvação, ele está falando de recompensa.
Vamos a eles. 1 Coríntios capítulo 9. Se você estacionou em Romanos, à direita. À direita. De qualquer lado que você tiver, vai ser à direita, irmão. Se você for para a minha direita, você vai dar errado. Mas se você for para a sua direita, você vai chegar em 1 Coríntios capítulo 9. Deixa eu te mostrar. 1 Coríntios 9, verso 24, 25, 26 e 27. Diz assim o texto: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Diga, recompensa. Ele está falando de salvação? Não, por que não? Porque eu tenho que me esforçar. Se eu tenho que me esforçar, não é de salvação que ele está tratando. Se eu tenho que me esforçar, do que é que ele está tratando? Fala, irmão, alto, vai, crente. Recompensa. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Pergunta para a pessoa: está estacionado ou correndo? Ficou tenso ou não? Pior do que estar estacionado. Você quer jogar a toalha? Quer desistir? Vou entregar ao ministério. Você acha que eu sou dono de alguma coisa? Vai entregar para Jesus. Se ele te liberar, tudo bem. Se ele não te liberar, engole o choro. Dá aquela engolida a seco. E volta para a obra, porque quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Verso 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Ele está falando de salvação, irmão? Hã? Ele está falando do que, irmão? Recompensa. Diga, recompensa. Presta atenção. O cara que fala da graça, ele está dizendo assim: se submeta a treinamento. Venha para cima. Centro de imersão ministerial apacentar. Venha para cima. Fala isso para a pessoa do seu lado. Venha para cima. Centro de imersão ministerial apacentar. Vem. Vem para treinamento. Corra. Fala isso para a pessoa do seu lado. Corra. Mas corra mesmo. Fala isso. Corra. O apóstolo da graça. Não, pastor. Eu estou vindo para essa igreja porque me cansei do ministério anterior e vim para cá apenas para ficar sentado. Onde está isso na Bíblia, irmão? Onde está isso na Bíblia? Se não deu certo lá, você acha que vai dar certo aqui, então arregaça a manga, põe um tênis bom porque você vai correr muito aqui. Você não vai ficar parado. Fala isso para a pessoa do seu lado aí, entendeu? Sendo assim, verso 26, não corro como quem corre sem alvo. Eu tenho um galardão me aguardando. Sabe por que eu venho para o café e fico imaginando o gordinho dormindo? Miserável. Não veio para o café. Gordinho não veio para o café, mas eu estou aqui no café. Trouxe café, trouxe a manteiga, trouxe o biscoito, que até então só biscoito. Pão de queijo, vim pro café. E o gordinho, fazendo o quê? Não vou nem falar. Não vou nem falar. Alguém poderia dizer, mas não é justo. Uma ova, irmão, ele perdeu o galardão, eu ganhei o galardão. Quem veio, ganhou. Quem não veio, não só deixou de ganhar, como perdeu. Para de faltar. Você é homem modelo. Ele não estava aqui, e nem vou dizer, que é 1.200 a gravação da mensagem, se cada marido quiser.
E não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro, verso 27, vamos juntos. Mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Meu Deus. Deixa eu correr que a pastora já levantou a plaquinha. Filipenses é o outro texto que eu quero ler com você. Pega a direita da Bíblia, pega a direita da Bíblia. Capítulo 3 de Colossenses. Eu estou dizendo para você que Paulo não está tratando isso aqui de salvação. Ele está falando de esforço. E se ele fala de esforço, ele está falando do que, irmão? De recompensa. Diga recompensa. Do verso 12 ao verso 14. Presta atenção o que o apóstolo da graça fala. Eu não julgo que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Peraí, Paulo, você é salvo? Sim, eu sou salvo, mas você está prosseguindo para alcançar o quê? A minha recompensa. Eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, o meu Senhor. E tem crente dizendo, é suficiente ser salvo. Você está aqui comigo, irmão? Paulo está dizendo, não é salvação, é galardão, não é a graça, é a recompensa. Eu estou perseguindo isso. Se o pecador deve buscar a salvação, os santos devem buscar a recompensa. Você está aqui comigo, irmão? Se não importa quão corrupto seja um homem, ao entender sua condição vil e ver em Jesus seu Salvador, naquele momento em que ele olha para Jesus como seu Salvador, naquele exato momento, ele é salvo por meio da obra de Cristo. Amém ou não, irmãos? Mas uma vez salvo, uma vez regenerado, ele deve procurar desenvolver essa nova vida em Cristo e servir ao Senhor fielmente, a fim de que possa obter a recompensa. Posso ouvir um amém dos irmãos? É salvo por meio da graça, é salvo por meio das obras de Cristo, mas ele é recompensado por meio da sua própria obra. Você está aqui comigo, irmão? Ele é salvo por meio da fé, mas ele é recompensado por meio das obras. Deus quer salvar um pecador indigno, mas Deus não vai recompensar um crente indigno. Vou dizer de novo. Deus quer salvar um pecador indigno, mas Deus não vai recompensar um crente indigno. Antes de conhecer alguém, antes de alguém conhecer Jesus, o primeiro alvo dele é a salvação. Ele recebe de graça. Depois, ele precisa investir sua vida em busca da recompensa. E a recompensa é fruto das obras que ele pratica no poder e na unção do Espírito Santo. Você está aqui, irmão? E a Bíblia deixa claro, se ele vencer, será recompensado. Se ele fracassar, ele será punido. Punido. Ele não vai perder a vida eterna, mas ele não será recompensado. Você está aqui comigo, irmão?
Infelizmente, alguns estacionam na salvação. Alguns param na salvação, se contentam meramente em terem sido salvos e não se importam com a recompensa. Isso é triste. Muito triste. Na verdade, é decepcionante para o Espírito Santo. É triste ver as pessoas apenas se contentando com a salvação, porque na cabeça delas está misturado salvação e recompensa. Mas por outro lado, elas dizem assim: o mais difícil já foi feito. Quantos já disseram isso aqui? O mais difícil já foi feito. Salvador me salvou. O mais difícil já foi feito. Quantos pensam assim, que o mais difícil já foi feito? Levantem a mão. Errado. Foi o mais fácil, irmão. Você não fez nada, você só creu. Você só creu. O mais difícil é agora, porque você vai ter que se esforçar. O pecado vai bater na porta e você vai dizer: meu Deus, me dá graça, porque eu quero abrir essa porta para esse miserável entrar. E você vai ter que se esforçar para manter a porta fechada. E não vai ser Jesus que vai vir pôr uma trava na porta. Vai ter que ser você. Está vivo, crente, aí? Levanta a mão aí para acreditar que você está aqui. Para concluir, porque a pastora já levantou a plaquinha. Eu vou te dar uma ilustração para você entender o que eu estou falando. Aí eu leio 2 textos, a gente ora e você toma a decisão de começar a correr. E se já está correndo, toma água para continuar correndo. Toma água. Fala isso para a pessoa do seu lado. Água do Espírito. Toma água do Espírito. Imagine que eu fosse dono de uma escola, assim como o Rodrigo e a Rayane. São donos de uma escola. Imagina eu, dono de uma escola. Escola famosíssima. E eu olhasse vocês todos aqui e dissessem assim: uau, essa escola, a mensalidade dela é 12 mil reais. Todo mês, 12 mil reais. Quem estuda nela paga 12 mil reais de mensalidade. Mas eu me agradei de vocês. Eu decidi dar uma bolsa integral para vocês. Então vocês vão estudar nessa escola. Eu vou pagar todo mês a mensalidade de cada um de vocês. Amém? Vocês estão entendendo ou não? Aí você entra na escola, ok? De graça. Você está pagando alguma coisa para estar lá? Nada. Eu estou pagando todas as mensalidades. Aí você começa a estudar. Aí você começa a achar assim: puxa, já vim de graça para cá, então vou levar o negócio na coxa. Só tem um problema: você só recebe o diploma se você estudar. Se você não estudar para passar nas provas, você não recebe o diploma. Quantos estão aqui comigo? Quantos entenderam? A salvação é entrar na escola. É de graça. Agora, irmão, o diploma tem que suar. Tem que ser fiel. Tem que se dedicar. Tem que estudar. Quantos estão aqui comigo? Tem que consagrar. Então a recompensa para um crente, ela é tão importante como a salvação é para um pecador. Quantos pegaram isso aqui, irmãos? Escreve isso aí. A recompensa para mim é tão importante quanto a salvação para alguém que está ali num beco daqueles que atravessa Colombo vendendo seu corpo.
como alguém que está num bar totalmente embriagado, como alguém que está numa biqueira dessa daí, da vida, como alguém que está agora negociando algo corrupto, como alguém que está agora matando, roubando, enganando alguém. A recompensa para mim é tão importante como a salvação é para um desses pecadores. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Se você entendeu, irmão, você tem que sair daqui trabalhando. Quantos já decidiram emagrecer na segunda-feira? Levanta a mão aí, que você está na igreja, irmão, para. Vou emagrecer, mas começo na segunda-feira. O problema é que a segunda-feira foi véspera de feriado. Você diz, segunda não. Segunda não. Depois de amanhã é feriado. Tem as guloseimas. Começa na quarta. Só que você tomou essa decisão quinta passada. Quantos estão aqui comigo? Tem crente que não está optando pela recompensa, porque ela só será dada no julgamento. A recompensa depende das obras que você faz. Assim como um pecador não pode ser salvo por meio das obras, um santo, um crente, um discípulo, uma discípula de Jesus não pode ser recompensado apenas por crer. Eu creio! Não, não é assim. O crer é para salvação, para recompensa é trabalho duro, sangue, suor e lágrimas. Fala isso para a pessoa do seu lado. Se pecadores devem ser salvos, crentes que trabalham fielmente para o Senhor devem ser recompensados. Os dois textos que eu quero ler com você, Mateus 11, 12, por favor. Na verdade, eu vou pedir que você leia o que está projetado aí, para isso entrar em você. E se você não sabe, quem está dizendo isso é Jesus, o autor da minha salvação. Só que o autor da minha salvação, ele é o consumador da minha fé que vai me recompensar. Você está vivo aí, crente? Lê para mim o verso 12 do capítulo 11 de Mateus. Vai lá. Uau. Fala, força. E às vezes você não faz força nenhuma. Porque você está confundindo sua salvação com a sua recompensa. Para sua salvação, esforço nenhum conta. Você entendeu ou não? Você entendeu, William? Então, ouse faltar no café de novo, seu gordinho. Oh, glória a Deus, tem que misericórdia. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque os princípios espirituais que regem a salvação, que governam a salvação, são diferentes dos princípios que governam a recompensa. Você está aqui? Por isso eu quero terminar lendo o texto que começamos essa mensagem. 1 Coríntios capítulo 4. O verso 5.
Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele vai trazer a luz, Ele vai trazer para a luz o que está escondido, o que está nas trevas. E Ele vai manifestar as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Salvar pecadores é um ato da graça de Deus. Recompensar os santos é um ato da justiça de Deus. O Deus que é gracioso é justo. Fala isso para a pessoa do seu lado. O Deus que é gracioso é justo. Não vai dar da gente falar dos julgamentos hoje, a gente fala semana que vem. Mas eu quero convidá-lo a ficar em pé. Essa é uma palavra que você não pode sair daqui dizendo, é uma boa palavra. Essa é uma palavra que tem que mexer com você. Aonde eu posso servir? Não importa se eu entreguei minha vida domingo, se eu já fui batizado ou não, aonde eu posso servir? Aonde eu posso começar a derramar sangue, suor e lágrimas? Essa é uma palavra que, meu irmão, se você não sair daqui assim, ó, arregaçando as mangas, eu não sei o que você ouviu. Se você sair daqui pensando em entregar algum ministério, não sei o que você ouviu. Se você sair daqui sem uma intenção clara no seu coração de gastar seu tempo, de usar seus recursos, de investir sua vida no reino, irmão, não sei o que você ouviu. Então eu vou pedir que você feche seus olhos e ore. Você converse com Deus, você fale com Deus, você diga para Ele aí, Deus, obrigado por me salvar, mas eu sei que não é tudo. Eu sei que tem outro galardão, eu sei que tem recompensas me esperando. Se o apóstolo Paulo precisou se esforçar, se os apóstolos precisaram se esforçar, não é da salvação, não é da graça. A gente está falando de recompensa, da justiça, dos atos de justiça de Deus. Nós estamos falando, irmão, do julgamento do tribunal branco, do trono, do grande trono branco do Cordeiro. A Bíblia vai falando algumas coisas assim desconectadas em alguns textos. Mas se nós começarmos a juntá-las pelo Espírito, vai fazendo sentido. Textos do tipo, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Vinde, benditos do meu Pai, e entrem no gozo eterno daquilo que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. E não está falando de vida eterna, de salvação, está falando de recompensa. Mil anos reinando com o Cordeiro, assentado no trono, julgando as nações. É uma recompensa que nos aguarda, se formos os vencedores. Pai, eu oro